Boa noite, amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus. Boa noite, João Paulo Monteiro. É com grande satisfação e alegria que damos início a mais um Só a Glória. E o nosso tema de hoje é um tema diferente, enriquecedor. E tenho certeza que vai de alguma forma ou de outra acrescentar nos nossos caminhos em busca dos propósitos de Deus. O nosso tema hoje é nos lançar em águas mais profundas. Boa noite, Tuane Ferreira. Boa noite, pessoal. Já estamos começando em mais um programa Só a Glória. Eu já estava com saudade desse programa. E como a Tuane dizia, né? Esse tema, nos lançar em águas mais profundas, né? O próprio tema já fala da profundidade que é. E espero que vocês gostem, né? Que o Espírito Santo desde já possa nos guiar, nos iluminar, para que sejamos conduzidos mesmo nessa palavra, nisso que Ele quer falar conosco nessa noite, neste dia. Então vem, Espírito Santo, e sejam bem-vindos no programa Só a Glória. Esse lançar águas mais profundas não é nada mais, nada menos que deixar Jesus falar ao nosso coração, deixar Ele habitar, deixar Ele reinar dentro de nós. Às vezes nós nos contentamos com e nos doar mais ou menos a Jesus. Queremos dar 50%, 10%, às vezes aquele pouquinho que no dia a dia, às vezes nós nem conseguimos, ofertar direito. E Jesus não quer a terça parte, 50%, 1% de nós. Ele quer o nosso coração, Ele quer a nossa alma, Ele quer que nós nos entregamos a Ele inteiramente, para que os propósitos de Deus na nossa vida possam ser realizados. Porque Ele tem propósitos, Ele tem algo bonito, algo limpo, algo lindo, para cada um de nós. E se lançar é isso, deixar Jesus habitar dentro de nós. Às vezes nós temos medo que pode ser que nós encontramos daqui para frente. Mas quando nós entregamos o nosso coração a Deus, deixamos Ele habitar, Ele fala claramente: não tenha medo, tu és meu. E pode ter certeza que quando você se lança, quando você se entrega a Deus, as coisas simplesmente acontecem. Acontecem da melhor maneira possível. Mesmo diante das dificuldades, há um cuidado de Deus expresso em cada momento, em cada sentido, em cada palavra, em cada dificuldade, para que possamos crescer na fé. Porque não há glória sem cruz, sem sacrifício, sem dificuldade. E se existe a dificuldade, se existe a provação, se nós estamos inteiramente entregues a Deus, a glória pode estar a cada dia mais perto de nós. Como a Tuane disse, né? O Senhor espera mais de nós. Ele espera que nós adentremos essas águas profundas, que é Ele mesmo, né? Nós adentrarmos
nesse mistério que é Jesus, deixar Ele adentrar também na nossa vida. Queria convidar vocês a acompanhar comigo essa passagem lá de Lucas, capítulo 5, versículo 1 em diante. Estando Jesus um dia à margem do lago de Genesaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes. Subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe: Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa da tua palavra lançarei a rede. Fazendo isso, os apóstolos recolheram a rede e eles pegaram muitos peixes, né? Porque obedeceram aquela ordem do Senhor de fazer-te ao largo, de ir a águas mais profundas, de adentrar o mar, do quinalto, do latim mar adentro, ir a mar adentro. O Senhor nos chama a viver esse do quinalto em nossa vida e entrar em águas mais profundas. E às vezes quando o Senhor nos chama a ir a águas mais profundas, nós duvidamos desse chamado do Senhor na nossa vida. Assim como Pedro de início duvidou. Como ele mesmo disse lá: Mestre, mas trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos. Mestre, já fizemos tanto e não pegamos nada. Mestre, já tomamos tantas decisões e nada deu certo. Mas depois ele diz: mas por tua palavra, mas porque o Senhor está mandando, né? Nós faremos isso. Mas ali com uma certa desconfiança, né? Daquele pedido do Senhor. E nós também fazemos isso quando o Senhor nos pede algo a mais. Quando o Senhor nos dá uma missão maior, uma missão a mais, nós duvidamos: mas Senhor, eu mesmo. Mas o Senhor sabe quantas coisas eu já fiz, às vezes não deu certo. Quantas vezes eu desejei te seguir mais no teu caminho e me doar mais no teu caminho. E quantas vezes não deu certo. Quantas vezes eu caí mais profundamente no pecado. Quantas vezes eu me enganei. Quantas vezes eu desisti do teu caminho. Mas o Senhor quer somente que nós confiemos e nos lancemos a essas águas mais profundas. Que não tenhamos mesmo medo algum desse chamado que o Senhor tem para nós. Que apenas nos lancemos nessas águas para nos refrescarmos desse oceano de misericórdia que é o coração de Jesus, que é o coração do Senhor. E Ele nos quer nesse coração. E engraçado que o Senhor pregava para a multidão, e Ele sempre falava assim de forma generalizada, né, pregando para toda a multidão que estava ali. Mas logo após as suas pregações, Ele chamava os apóstolos, aqueles que se doaram mais, de forma mais íntima. E o que Ele fazia com aqueles apóstolos? Ele ia ensinar novamente. Ele ia usar novamente a sua palavra para falar com aqueles. Os apóstolos estavam ali com eles ainda, junto com todo o povo ouvindo aquela pregação. Eles estavam lá. Mas o Senhor queria o ensinar mais intimamente. E quando a gente se lança nas águas mais profundas do Senhor, quando a gente se aproxima, e esse lançar em águas mais profundas é um chamado à intimidade com o Senhor.
Os apóstolos tiveram esse chamado de acompanhar Jesus mais de perto, de forma mais íntima. E assim também ele faz conosco. Ele nos chama a viver essa intimidade com ele. Ele nos chama a ser assim como seus discípulos. E logo após aquela pregação, ele chamava os discípulos e ali ele dava um ensinamento maior ainda. Ali ele desvendava um pouco mais dos mistérios da vontade de Deus. Ele aprofundava mais no seu mistério. E é isso que ele quer conosco. Que nós nos aproximemos mais dele, para que ele desvende mais a vontade de Deus para nós, para o mundo, da vontade de Deus em nossa vida, em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho. Ele quer desvendar essa vontade no nosso coração. E por isso essa necessidade de nós aprofundarmos mais e não termos medo do que ele tem para nós. Não termos medo do chamado dele para nós. Porque sabemos que tudo que o Senhor tem para nós é sempre o melhor. Não me deixes sem tuas forças. Eu sou meu Senhor, minha fortaleza. Pedro, como ele nos ensina. Fico encantada com os sinais de conversão na vida dele, em cada passagem da Bíblia. Em Lucas capítulo 5, versículo de 1 a 11, que João leu, fica claro que quando Jesus pede para Pedro se lançar nas águas mais profundas, e mesmo que ele já tenha dito para Jesus, né, que ele tentou e não conseguiu pescar nada, é que às vezes a gente só se contenta com o mais fácil. E se lançar nas águas mais profundas, ir a mar adentro, é porque às vezes nós vamos conquistar tudo aquilo que Deus tem para cada um de nós, se a gente for mais longe, se a gente ousar um pouquinho na fé, ousar realmente a entender o que Deus quer para cada um de nós. Às vezes nós queremos dar um pouco, mas Deus quer que nós nos doamos 100%. E através dessa doação de 100%, essa doação integral, é que as promessas de Deus vão realizar na nossa vida. Se elas não realizaram até hoje, se houve promessas, se teve promessas, talvez é porque algo ainda está faltando. Talvez as águas não estão tão profundas na nossa vida, nos nossos caminhos, no nosso dia a dia. Quando Jesus entrou naquela barca, né? Porque eu penso que naquele momento talvez Pedro estava desanimado, né? Não estava tão fortemente na presença de Jesus. Quando Jesus entrou, Jesus falou e Pedro, né, avançou o barco mais adentro no mar. O milagre aconteceu. O milagre foi tão grande que não conseguiu carregar sozinho. Ele se prostrou aos pés de Jesus. Se prostrando aos pés de Jesus, disse: Mestre, eu não sou digno, eu sou um simples pecador. Nós não somos dignos, nós não merecemos. Nós não Jesus não necessita de nós. Nós é que precisamos de Jesus. Jesus por si só é Jesus. Nós é que precisamos alcançar, ter ousadia, ter coragem de ir até onde Jesus deseja que nós possamos ir. Porque Ele sabe que a gente pode se entregar a cada dia mais e mais e mais e mais. E com certeza, nessa entrega absoluta, nessa entrega verdadeira, nessa entrega de realmente acreditar nos propósitos que Deus tem para cada um de nós, as coisas simplesmente vão acontecer. E o milagre vai reinar. A vontade de Deus vai ser presente, vai ser integral. Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante das provações, quando Jesus entrar no nosso barco, Ele vai fazer a diferença na nossa vida. Se a gente obedecer tudo aquilo que Ele tem dito para cada um de nós, não vai ter mar, não vai ter tempestade, não vai ter dificuldade, não vai ter provação, não vai ter nada, nada de ruim que vai fazer nos impedir de chegar até a glória de Deus e alcançar e viver e enxergar o nosso bom Deus
a cada dia, a cada minuto, a cada segundo de nossas vidas. Não tenha medo, coragem, força. O nosso chamado é de se integrar, de entregar totalmente a nossa vida, a nossa alma, o nosso coração, o nosso eu, para o nosso bom Deus. Essa palavra, né, do quinalto, lança-te ao largo, adentra águas mais profundas, adentra o mar. Essa palavra nessa noite quer ressoar em nossos corações e nos convidar a lembrar da presença de Deus em nossas vidas. A lembrar de todas as coisas que Ele já fez por nós no nosso passado, da presença dEle. A nos lembrar de viver a paixão dEle em nosso presente. E ainda mais nos convidar a abrir o nosso futuro com confiança para que Deus entre. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. É o mesmo. É o mesmo Deus, é o mesmo Espírito Santo. E é engraçado que quando a gente fala dessa passagem, a gente fala de Jesus, né? Mas eu te convido a pensar uma coisa. Já viu que o Espírito Santo na Sagrada Escritura é bastante simbolizado através da água, né? A água que nos recorda o Espírito Santo. Desde lá do Gênesis, o Espírito pairava sobre as águas. A presença desse Espírito nas águas. E quando o Senhor nos convida, quando Jesus convida os apóstolos e nos convida a adentrar águas mais profundas, Ele nos convida a adentrar esse Espírito Santo. A adentrar nesse mistério do Espírito Santo. Deixar que o Espírito Santo nos conduza. Colocar nossa confiança nele. A gente analisar nosso planeta Terra, né? Olha, pensando aqui meio loucamente agora. O planeta Terra, a maior parte dele é feita de água, né? Se a gente olhar assim por fora. É muito mais oceanos e mares do que terra firme, do que os continentes. Porque é dessa forma que é para ser, né? É para ser muito mais a presença do Espírito Santo do que o nosso humano. É para ser muito mais a presença do Espírito Santo do que qualquer outra presença em nossa vida. O nosso corpo mesmo, o Senhor nos criou lá um bonequinho de barro e tal, e soprou sobre nós. Que Ele soprou o que sobre nós? O Espírito Santo que nos deu vida. Aquele sopro que nos deu vida. E hoje o nosso corpo é feito, a maior parte de quê? De água. Então essa água simboliza também essa presença do Espírito Santo, que tem que ser a maior parte da nossa vida. Nosso corpo precisa ser a maior parte de água para a gente sobreviver. A gente tem essa necessidade da água, né? Da mesma forma que a gente tem essa necessidade do Espírito Santo. A gente precisa dessa presença do Espírito Santo em nossas vidas. A gente precisa dessa presença. O Espírito Santo precisa habitar cada vez mais em nossas vidas. Nós precisamos convidá-lo a habitar. Nós precisamos convidá-lo. São João Paulo II dizia por várias vezes em suas pregações aos jovens: é necessário vos lançar em águas mais profundas. É necessário, não basta a gente viver aqui, né, só dessas migalhinhas de Deus, dessas migalhinhas do Espírito Santo. Nós precisamos de mais. Nós precisamos conhecer mais, nós precisamos adentrar mais, nós precisamos estudar mais. Nós precisamos ter maior intimidade com o Espírito Santo, ter maior intimidade com Deus, para que Ele possa conduzir as nossas vidas daí em diante, para que Ele possa nos conduzir. É tão lindo. Jesus
Ele continua chegando devagarinho na nossa vida, nos nossos caminhos, nos projetos que Ele tem para cada um de nós. Com certeza, esse programa não foi feito por acaso. E nem foi por acaso que vocês ouviram esse áudio. Deus hoje pede para vocês, como pediu para Pedro, e não só para Pedro, mas para tantas outras pessoas que precisaram realmente alcançar e ir a águas mais profundas. Jesus hoje pede: eu posso entrar na sua vida? Posso reinar na sua vida? Posso sentar no centro da sua vida? Como mestre, Ele pode começar a te ensinar novas coisas, te exigir mais um pouquinho de você. Se Ele entrou na sua vida, se Ele reinou, se Ele já sentou na sua vida, Ele vai te dar ordens. Tá pronto para obedecer? Ele pede: avance a águas mais profundas. Obedeça agora a palavra de Deus e se abra a uma experiência profunda de encontro com Jesus. Nós somos pecadores, mas Jesus tem misericórdia e Ele deseja o nosso coração, a nossa alma, o nosso ser por inteiro. E eu quero te pedir para que você fique pertinho dele, porque nós precisamos, nós necessitamos e aceitamos seguir os caminhos que Jesus tem para cada um de nós. Esse é o desafio. Não tenha medo, coragem, força. Ele está conosco hoje e para todo sempre. É exatamente essa palavra. Não ter medo. O medo nos paralisa. O medo nos impede de enxergar a vontade de Deus. O medo nos impede de assumir o chamado de Deus, de ouvir o chamado de Deus, de perceber esse chamado. E Ele te chama da mesma forma que Ele chamou Samuel enquanto dormia, da mesma forma que Ele chamou Moisés a guiar o seu povo à terra prometida, da mesma forma que Ele chamou Noé a construir a arca, da mesma forma que Ele chamou cada um dos apóstolos a segui-lo. E Ele te chama. Ele tem um chamado especial na sua vida. E chega um momento que não dá mais para fugir desse chamado. Chega um momento que não dá mais para se esconder de Jesus. Essa música que toca no fundo, quando eu ouvi ela um tempo atrás, eu sempre chorava muito de pensar assim, não dá mais para voltar, o barco está em alto mar, né? Isso me dava um medo tão grande e eu chorava de medo, sabe? Mas hoje quando eu ouço, me dá vontade até de rir, sabe? Porque os caminhos do Senhor são esses, a gente entra e é para não sair mesmo. A gente entra para não ter como mais voltar mesmo, pra gente continuar sempre no caminho dele, porque é o melhor para nós. Porque é o que a gente precisa, é onde a gente vai encontrar a nossa felicidade. O que tem te impedido de dar esse passo mar adentro? De mergulhar mar adentro?
Pede para Deus te mostrar o que é que tem te impedido. É o seu medo? São suas dúvidas? São seus pecados? É o seu apego demais às coisas do mundo? E assim, irmãos e irmãs, me despeço de mais um programa Só a Glória. É com grande alegria e satisfação que eu e o João também vamos alcançar águas mais profundas, avançar a águas mais profundas, a um chamado muito lindo e desafiador que Deus nos fez. Nós aceitamos. Peço orações de cada um de vocês e fiquem atentos. Novidades estão para chegar. Novidades ótimas e, se Deus quiser, enriquecedoras. Conto com vocês. E uma ótima noite, João Paulo Monteiro. Que Deus te abençoe muito nessa missão. Que juntos nós podemos alcançar a cada vez mais e mais e mais a glória e a satisfação de ser completamente firmes no propósito que Deus tem para nós. E é isso. Muito obrigada. Uma ótima noite. Fiquem todos com Deus. A paz de Jesus. Então é isso. Nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. Eu, por mim, eu ficava falando a noite inteira. Eu não gosto de começar a falar, mas depois que eu começo, eu falava o resto da noite aqui com vocês. Então, nosso programa chega ao fim. Que Deus abençoe cada um de vocês. Abençoe os planos de vocês, os sonhos de vocês. A paz de Jesus. E até o próximo programa, Só a Glória. Com todos os anjos eu quero te contemplar, Jesus, Jesus meu